Existe um dom que Deus concedeu a todo ser humano, um poder silencioso, mas infinito, capaz de transformar qualquer circunstância da vida. Neville Goddard o chamou de a imaginação criadora. Nesta palestra, dom concedido por Deus, Neville compartilha uma das experiências mais extraordinárias de sua jornada espiritual. Como ele manifestou uma viagem a Barbados sem dinheiro, apenas por meio da consciência do desejo realizado. Prepare-se. Porque ao ouvir esta história, você perceberá que o mesmo poder que esteve em Neville também está em você. E quando você aprender a usá-lo, nada será impossível. Mas antes de continuar, deixe seu like e seu comentário. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, assim você me ajuda a fazer o canal crescer. E se esse conteúdo te tocar de alguma forma, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Vocês acharão esta noite muito prática, e ainda assim eu lhes asseguro, muito, muito espiritual. O cristianismo tem que ser continuamente redimido da história secular, pois Jesus Cristo é a imaginação humana. Como Paulo nos diz em sua primeira carta aos Coríntios: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos compreender os dons que Deus nos concedeu. Agora, esta noite, mostraremos a vocês um desses presentes se vocês realmente entenderem quem é Jesus Cristo. Eu lhes digo, ele é sua própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Cristo. É um choque quando você ouve isso pela primeira vez se você foi criado na tradição como o orador foi. Eu fui criado em um lar cristão e, naturalmente, como centenas de milhões de cristãos, fomos ensinados como uma história secular, um garotinho que nasceu de uma mulher que não conhecia um homem, e que seu pai era Deus, e ele era o Filho de Deus, e essa foi a história como me foi ensinada. Mas eu estava procurando e buscando desde o momento em que acho que consigo me lembrar. Eu acreditei na história como a mãe me ensinou. Eu acreditei. E não posso contar a ninguém o choque que foi meu, e às vezes, talvez, eu me perguntei se não teria sido melhor voltar atrás, como Israel no deserto, e voltar para a escravidão, mas eu não podia, assim como eles não podiam. Eles tinham que continuar se movendo em direção à terra prometida. Pois quando você está desiludido, tendo aprendido a história como todos nós aprendemos, descobrir que ele não é algo na história, ele está mais perto do que sua respiração, na verdade, ele nem pode estar perto, ele é seu próprio eu, ele é sua própria imaginação humana maravilhosa, isso é um choque e tanto. Posso contar melhor contando uma história. O ano era 1933. Roosevelt foi eleito. Eu estava neste país há 11 anos. Eu nunca quis realmente voltar para Barbados. Meus pais chegaram naquele ano e imploraram para que eu fosse para Barbados e me juntasse à família, me tornasse um membro da família, e eu recusei. Eu disse: não. Eu os vi no barco, e estranhamente, enquanto eles navegavam, e eles estavam no convés e eu acenei a Deus para eles, um sentimento peculiar tomou conta de mim, e eu tive um desejo que nunca tive em 11 anos de ir para Barbados. Eu tinha acabado de dizer adeus a eles e disse não ao pedido deles. Eles teriam pago todas as despesas e me trazido de volta, e tudo teria sido perfeito. Então, do barco, fui até meu velho amigo Abdullah. Ele nasceu, segundo me disseram, na Etiópia. Ele era um homem negro, criado na fé judaica, mas realmente entendia o cristianismo como poucos homens que conheci o entendiam. Ele entendia a lei, não a promessa. Ele entendia a lei. Então, fui até ele e contei a ele o sentimento que me tomou, que eu queria ir para Barbados. Eu tinha acabado de acenar para meus pais, e um sentimento peculiar me possuiu, e ele me disse: você está em Barbados. Bem, isso não fez sentido para mim. Estou no lugar dele na 72 Nada Street, perto do Central Park West, é onde ele morava. Ele morava na 30 West 72 Nada Street. E aqui estou eu no lugar dele, e ele está me dizendo que estou em Barbados. Ele não explicou o que quis dizer. Então, com o passar dos dias, eu disse a ele: AB, não estou mais perto de Barbados do que quando falei com você. E ele me disse:
Se você está em Barbados, não pode discutir os meios de chegar a Barbados. Você deve realmente viver em Barbados em sua imaginação como se estivesse lá, e ver o mundo de Barbados. Se você dormir em Barbados e ver o mundo de Barbados, os meios aparecerão, e você irá para Barbados. Mas, no que me diz respeito, você já está em Barbados, porque você o desejou com intensidade. Tudo o que você tinha que fazer era simplesmente entrar, e você entra agora na cidade de Nova York, mesmo que esteja a 2.000 milhas através da água, e você não vai andar sobre a água, mas você entra em Barbados e vê o mundo de lá. Se você vê o mundo de Barbados, então você tem que estar em Barbados. Ele não me explicou então, mas eu aprendi depois que o homem, sendo todo imaginação, está onde quer que esteja na imaginação, e a imaginação é o Deus no homem. Esse é o corpo eterno do Senhor Jesus Cristo, e todas as coisas são possíveis para ele, e por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, que o que agora é provado foi uma vez apenas imaginado. Essas coisas eu não sabia então. Ele simplesmente falou no quadro geral. Mas eu fiz o meu melhor, e dormi mentalmente em Barbados na casa da minha mãe. Eu olhei para o mundo, e o vi de Barbados. Eu olhei para o mundo, e o vi de Barbados. Eu vi a cidade de Nova York 2.000 milhas ao norte de mim, noroeste, pois estamos em uma certa latitude 13 norte, Nova York está 42 norte. Estamos na 59ª longitude, Nova York está na 74ª, então eu a vi a noroeste, como eu poderia imaginar. Ouvi os ruídos tropicais. Chamamos esta terra de tropical. Na verdade, não é tropical no verdadeiro sentido da palavra. Quando você vai para os trópicos, é algo totalmente diferente, e eu nasci nos trópicos, quase no Equador. É um odor totalmente diferente. O pôr do sol é assim, e você olha para o sol, e o sol desaparece de repente. Uma bola de luz vermelha se torna verde. Você está olhando para o sol e, de repente, em questão de uma fração de segundo, está vendo um sol verde. Você está vendo o complemento do vermelho. Então, não temos crepúsculos em Barbados. O sol se põe rapidamente de uma bola vermelha para uma bola verde, e você vê a bola verde. Então, toda a atmosfera é diferente. Bem, eu me coloquei nisso, e senti que minha mãe e meu pai estavam em seu quarto, e que meus irmãos, aqueles que ainda não eram casados, estavam na casa. É uma casa enorme, grande e antiga nossa. E lá eu dormi. Isso era, agora, final de outubro. Quando chegou o final de novembro, eu disse a AB, não estou mais perto de Barbados. Ele disse. Você está em Barbados. Então ele me deu as costas, andou em direção ao seu quarto e bateu à porta, o que não era um convite para segui-lo, se você entendeu AB. Ele estava me ensinando uma lição, a lição da fé. Se eu realmente estiver dormindo em Barbados, nenhum poder no mundo poderia interferir na minha jornada para Barbados. Estamos, agora, no final de novembro. O último navio saindo de Nova York para Barbados era no dia 6 de dezembro. Eu queria chegar lá antes do Natal, então não podia mais levantar a questão. Mas na manhã do dia 4 ou 3 de dezembro recebi uma carta do meu irmão Vitor. Não pedi a ele ou a qualquer membro da minha família que me levasse para Barbados. Ele escreveu uma carta e justificou o conteúdo desta maneira. Ele disse: Nós somos, você sabe, uma grande família, 9 irmãos e uma irmã. Nós nunca estivemos unidos em volta da nossa mesa de Natal no Natal desde que éramos uma família, pois houve um intervalo entre minha irmã Daphne e os 2 últimos meninos de 8 anos. Naquela época, meu irmão mais velho tinha partido para Demerara na Guiana Britânica, e então, quando ele voltou, meu irmão Lawrence saiu do McGill, para estudar medicina, e nós estávamos sempre nos mudando. Mas dessa vez, todos estavam presentes, menos yours truly. E ele disse: Estou anexando um pequeno rascunho, $50. Mas em 1933, quando havia 17 milhões e meio de desempregados, e não tínhamos 204 milhões de cidadãos, tínhamos apenas 120 e tantos milhões, era uma coisa enorme.
Se você tivesse idade suficiente para saber, posso lhe dizer? Foi realmente um horror. Bem, eu estava contado entre os desempregados, então ele sabia que eu poderia vir se os termos estivessem lá, que eu tinha minha passagem paga, então ele anexou um cheque de $50 para comprar um terno. Bem, você podia comprar um terno naquela época por $12, $10. Você podia comprar um par de sapatos, sapatos MCK, por $3. Então, fui até a empresa de navegação porque na carta ele disse: notifiquei a empresa para emitir uma passagem para você e então, com os $50, você compra o que precisa para a viagem e assina os chips, e quando o navio chegar, eu irei encontrá-lo e pagarei todas as coisas que você contraiu, todas as dívidas. Então, quando fui até a companhia do navio, eles me disseram: sinto muito, Sr. Godard, mas não tenho uma passagem de primeira classe para você. Podemos acomodá-lo na terceira classe. Você tem acomodação de primeira classe para refeições e pode ter todas as outras áreas da primeira classe, mas para dormir, você tem que se mudar para a terceira classe. Eu disse: está perfeitamente bem para mim. Eu aceito. Voltei para Abdullah e contei a ele. Você sabe o que ele fez quando eu disse: vou de terceira classe para Barbados, mas tenho as acomodações da primeira para as horas do dia? Georgetown. Ele disse: quem te disse que você vai de terceira classe? Você já está em Barbados e foi de primeira classe. Mais uma vez, ele fechou a porta na minha cara. Desci até o navio na manhã em que ele partiu, no dia 6 de dezembro, e o agente de passagens me disse: Sr. Godard, tenho boas notícias para você. Temos um cancelamento, e agora você pode ir de primeira classe, mas você vai dividi-la com outros 2. Há 3 na cabine. Isso está perfeitamente bem para mim. Então, desci na primeira classe. Abdullah me disse: sabe, Neville, quando você retornar de Barbados, você terá morrido. Ele nunca explicou uma declaração dessa natureza. Você terá morrido. Estou voltando de Barbados, mas terei morrido. Ele falou dessas maneiras enigmáticas. Bem, eu fiz. Fui para Barbados. Eu era um vegetariano estrito. Eu não comia um pedaço de carne, peixe ou ave há 7 anos. Sem fumo, sem álcool, sem sexo, desiludido com meu primeiro casamento, e a coisa toda foi simplesmente: eu me tornei um celibatário. Voltei de Barbados, e em Barbados, eu era o mesmo ser que eu era quando cheguei, para o aborrecimento da minha família, pois eles ganhavam todo o dinheiro em mantimentos, vendendo carne, peixe, álcool, tudo, e estou aproveitando uma viagem baseada nos esforços deles, e ainda assim não estou aceitando o que eles estão oferecendo. No meu caminho para o norte, fiz tudo o que não fazia há 7 anos. Ele estava certo. Eu morri. Esse estado de consciência morreu. Foi isso que morreu. Neville é o ser imortal, isto é, o homem interior é imortal. Eu estava trancado em um estado. O estado do qual parti. Então, no que me diz respeito, eu morri para esse estado. Veja, a vida não é nada mais do que uma fome. Todo este vasto mundo é uma fome, e há inúmeros estados de consciência dos quais você e eu podemos ver o mundo para satisfazer essa fome. Então, saímos de um estado para outro estado, e fazemos isso da mesma forma que fui para Barbados, e dormindo fisicamente na cidade de Nova York. Na minha imaginação eu dormi em Barbados, e meu irmão foi movido a me enviar um ingresso, e justificou isso me contando a história da família que nunca tinha estado junta no Natal, para tornar mais fácil para mim dizer: sim, pois eu não pedi isso. Eu não pedi isso. Ele simplesmente escreveu a carta e anexou um pequeno rascunho, e me disse para ir e pegar meu ingresso. Então, fiquei lá por 3 meses e voltei, e então, eu lhe digo, descobrir que o poder criativo do mundo era minha própria imaginação foi um choque terrível. Era mais fácil no passado acreditar em um Cristo externo, muito mais fácil acreditar em um Deus externo a quem eu pudesse orar, e então, se ele não respondesse, eu diria: bem, tudo bem, então ele não quer que eu tenha isso. Eu poderia justificar o fracasso.
Mas então eu não tinha escapatória, e isso é uma coisa muito difícil. Eu não podia virar para a esquerda ou para a direita e louvar ou culpar ninguém, pois eu havia encontrado a causa dos fenômenos da vida, e essa causa era a minha própria imaginação humana maravilhosa, e é isso que a Escritura chama de Deus e chama de Jesus Cristo. Então eu lia de forma diferente. Eu ia até as fotos com ele. Lembro-me do dia em que o levei para ver uma certa foto e ele disse: Neville, me diga, você entendeu alguma coisa? Então, comecei a interpretá-la para ele. Era o Conde de Monte Cristo. Ele disse: Interprete para mim, e quando fiz, ele ficou tão animado e tão emocionado que eu tinha aprendido a lição de que tudo está nos ensinando a mesma lição neste mundo. Não há nada além de Deus no mundo. Então aqui, um dia peguei o capítulo 14 de João, e interpretei isso para ele, porque ele queria que eu me levantasse, e não mais do que, digamos, 1 ou 20 de nós veio às reuniões, ele ensinou hebraico. Foi onde aprendi meu hebraico. E quando peguei o capítulo 14 de João e comecei a explicá-lo dessa maneira, agora novamente a excitação que tomou conta dele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E eu expliquei a ele nas linhas do que acabei de contar sobre minha viagem a Barbados. Eu preparei um lugar para esse homem exterior que não podia fazer nada além de ser ancorado por seus sentidos. Aqui estava eu, morando em um porão na 75 TH Street, e meus sentidos ditavam o fato de que eu não tinha dinheiro, mais nenhum, e estava desempregado. Eu não poderia chegar ao Bronx sem pedir emprestado o níquel, e ainda assim eu queria ir para Barbados. O homem interior é minha imaginação, e esse é o Senhor Jesus Cristo, e todas as coisas são possíveis para ele, se eu puder acreditar nele. Então, agora, vou e preparo um lugar para você, Neville, o homem exterior. Então, dormi em Barbados, e vi o mundo como eu teria que vê-lo, se estivesse em Barbados, e em apenas 6 semanas os meios chegaram, e fiz a viagem mais celestial para Barbados, passei 3 meses em Barbados, e tive uma viagem adorável de volta, trazendo de volta somas adequadas para me sustentar por um tempo, tudo um presente da minha família, que eu não solicitei. Então, descobri quem era o Cristo das Escrituras. Ele era minha própria e maravilhosa imaginação humana. Mas por tradição, eu lutei ao longo do caminho, e voltei aos conceitos tradicionais e à crença em meus sentidos e à crença na evidência de meus sentidos, e o que eles ditavam, até que finalmente você rompe do Deus tradicional para o Deus da experiência. Eu experimentei Deus naquela viagem. Por que quem fez isso? Eu fiz tudo na minha imaginação, e aconteceu, e se por ele todas as coisas são feitas, e sem ele nada do que é feito se fez, e eu sei exatamente o que eu fiz, bem, então, eu o encontrei. Eu encontrei aquele de quem Moisés na lei e os profetas escreveram, mas eu o encontrei e ainda o chamei de Neville, eu não o chamei por outro nome. A Bíblia o chama de Jesus Cristo, que significa Deus, o Salvador. Eu encontrei o Salvador, e ele era minha própria imaginação humana maravilhosa, e isso foi um choque terrível, porque aqui está um homem normal, com todas as fraquezas do mundo, todas as limitações da carne, coisas que eu tinha feito das quais não tinha orgulho e possivelmente ainda era capaz de fazer e ainda assim era Deus. Então, sua própria imaginação humana maravilhosa, eu sei por experiência, é Deus. Esse é o Cristo das Escrituras. Agora, imaginação mais fé é o material com o qual moldamos nosso mundo. Somos informados de que sem fé é impossível agradá-lo. Leia isso no capítulo 11, versículo 6, da Epístola aos Hebreus. Sem fé, é impossível agradá-lo. Agora, o que é fé? Ela é descrita no mesmo capítulo 11. Bem, deixe-me dar outra definição: fé é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Eu esperava ir para Barbados. Eu subjetivamente me apropriei disso. Fisicamente, eu estava na cidade de Nova York na 75 TH Street.
subjetivamente eu estava em Barbados. E então, para provar que eu estava em Barbados, eu simplesmente olhei para o mundo. Se eu pudesse ver o mundo como eu teria que vê-lo se eu estivesse em Barbados, então eu subjetivamente me apropriei daquele estado. Se eu dormir em Nova York e ainda souber que estou em Nova York, permanecerei lá para sempre. Não haverá mudança no meu mundo. Eu tive que me apropriar subjetivamente da minha esperança objetiva. Minha esperança objetiva era estar em Barbados. Agora, seja lá o que for que alguém tenha como esperança objetiva, ele deve agora apropriar-se subjetivamente e dormir nessa apropriação subjetiva. Você quer ser e você nomeia isso. Tudo bem, você simplesmente se apropria subjetivamente disso. E esse foi o começo da minha transição de um Deus da tradição para um Deus da experiência. E quando voltei para Nova York, amigos meus que me conheciam nos dias em que eu nunca toquei em álcool ou fumo, eu nunca adquiri o hábito de fumar. Eu tentei, e não consegui. Álcool eu consegui. Outras coisas como, bem, você escolhe, todas essas coisas que eu faço, eu confio não em excesso. Às vezes em excesso, sim, mas, no entanto, eu fiz isso, para descobrir que não me machucou em nada em relação ao meu avanço espiritual. No entanto, eles o acusaram, a imaginação humana, de ser um glutão e um bêbado e um amigo de pecadores, alguém que amava a companhia de meretrizes e cobradores de impostos e todas as coisas no mundo que as pessoas evitam, e aqui estava a imaginação humana no meio de tudo isso, tentando mostrar a todos quem ele é. Que ele está realmente enterrado no homem, e ele ressuscitará um dia no homem como o homem em quem ele ressuscita. E quando isso aconteceu comigo em 59, que choque! Mas foi em 1933 que essa coisa realmente começou a se desenrolar dentro de mim, quando o velho AB não quis explicar o que ele quis dizer quando me disse: Você está em Barbados. Então, se você me dissesse agora mesmo, eu gostaria de ter $100.000, se eu estivesse lhe dizendo agora como ele me diria, eu teria que dizer: Você tem. E se você não dormir esta noite na posse disso, você não está fazendo o que eu lhe disse. Se você quer alguma coisa, você simplesmente dorme nela como se a tivesse. O segredo de sentir como se fosse verdade, esse é o segredo. E então, nós não recebemos o espírito do mundo, o espírito do mundo é a dúvida. O corpo da dúvida é Satanás. E como Blake tão clara e lindamente declarou: Oh, meu Satanás, tu és apenas um idiota. E não sabes distinguir a vestimenta do homem. Do epílogo aos portões do paraíso. Era vestimenta limitada pelos seus 5 sentidos, limitada pelo que a razão lhe ditava. À noite, quando vou dormir, a razão me diz: Você agora está dormindo na 1025 Carol Drive e a razão está me dizendo o que eu tenho no mundo. Mas suponha que eu não goste do que pareço ter e a razão dita? Devo ousar assumir que sou aquilo que gostaria de ser, e dormir nesse estado, em vez do estado que minha razão e meus sentidos ditam. Se ouso fazer isso, sei pela experiência de 1933 que funciona. Eu ensinei essa lei a todos que me ouvirem. Muitos ouvirão, sim, muitos provaram isso. Mas somos criaturas de hábitos, e quando o dia todo e a cada momento do tempo a razão está ditando, tendemos a voltar ao que a razão dita e ao que os sentidos ditam. Mas o ser que está falando em você é o Senhor Jesus Cristo, e ele é sua própria imaginação humana maravilhosa. Então, ele está lhe dizendo: Não tenha medo. Não se turbe o seu coração, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Mansões significa estados de consciência, e todos eles têm o propósito de satisfazer a fome de um homem. Eu tinha fome de Barbados. Era um estado para satisfazer essa fome. Chegará o dia em que haverá uma fome que nada neste mundo pode satisfazer, exceto uma experiência de Deus. Esse é um estado de consciência. Há uma fome por dinheiro que nada pode satisfazer, exceto dinheiro. Há uma fome por fama, e nada além de fama, por mais trivial que seja, nada a satisfará, exceto a fama, como você entende a fama. Então, esses são todos estados, então você entra no estado de fome e vê o mundo a partir dele e satisfaz sua fome. Se você agora é conhecido como quer ser conhecido,
então a fome de ser conhecido é satisfeita. Se você quer ser alguma coisa, então você vê o mundo a partir desse estado, e o mundo visto, embora subjetivo, confirma o que você está realmente vendo e experimentando subjetivamente. Bem, então, sua fome foi satisfeita. Agora, tendo feito isso, no meu próprio caso uma ponte de incidentes foi construída sem minha mente consciente e racional. Eu não escrevi a carta do meu irmão. Eu não comprei o rascunho de $50. Eu não notifiquei a empresa de transporte para emitir uma passagem para mim. Tudo isso veio pelo correio. Ele foi influenciado a 2.000 milhas de distância pela minha suposição. Eu ousei apropriar subjetivamente minha esperança objetiva. Então, pegue sua esperança objetiva, e então aproprie-se dela subjetivamente, e durma nela como se fosse verdade. Se você ousar dormir nela como se fosse realmente verdade, de uma forma que você não conhece, aquela ponte de incidentes aparecerá, e você será compelido a atravessar aquela ponte para a realização da apropriação subjetiva. Mas quando você chegar ao fim, agora é a realização da esperança objetiva. Isto é o que, esta noite, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu conto por experiência própria, e então, a partir de então, quando encontro uma crise na minha vida, eu a aplico. Eu não vivo por ela cada segundo do tempo porque estou razoavelmente satisfeito com a vida que vivo, e então não há necessidade de mudança constante na minha vida, mas há momentos na vida de todos nós em que chegamos a uma crise, e então você tem que agir se você sabe quem é Cristo. Pois, tenha em mente. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, não fique tão completamente ancorado à vestimenta externa que você pensa ser você mesmo, é apenas uma vestimenta, e esqueça o homem interior, o homem imaginativo, que é o você imortal. Esse homem imaginativo é o próprio Deus. E chegará o dia em que ele nascerá, por todo o seu vasto drama, eu poderia dividi-lo em 3 padrões: inocência, experiência, imaginação. E quando você alcança esse estágio, o terceiro estágio da imaginação, você está indo em direção ao fim, pois saímos de um mundo de inocência para o mundo da experiência, e nos movemos em direção a uma imaginação desperta, que é o próprio Deus. Então, nos é dito: todas as coisas são possíveis para Deus. Então nos é dito: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Então, o capítulo 19 de Mateus nos diz: com Deus todas as coisas são possíveis. O capítulo 9 de Marcos nos diz: todas as coisas são possíveis para aquele que crê, então ele iguala a Deus com o homem que pode crer. Você não pode escapar dessa equação. Se todas as coisas são possíveis para Deus e todas as coisas são possíveis para aquele que crê, então ele iguala aquele que crê com Deus. Não, eu sei a diferença entre pensar a partir do meu desejo realizado e pensar nele. Estou sempre pensando de onde estou, e de onde não estou. Agora mesmo, estou pensando deste quarto, e da minha casa, onde minha esposa está agora. Mas este quarto é mais real agora do que onde ela está porque estou pensando daqui, e estou pensando de lá. O segredo é pensar de. Quando você entra em um estado e pensa a partir dele, você dá a ele todos os tons da realidade, você dá a ele todos os tons da realidade, você dá a ele toda a vivacidade sensorial que você pode reunir, e então quando você abre seus olhos e quebra o feitiço, você pensa: agora, o que eu fiz? Isso foi tudo imaginação, o mundo diria. Isso é tudo o que precisa ser, pois a imaginação é Deus. Você coloca em movimento uma realidade e você não tem, agora, que inventar os meios que serão empregados para levá-lo de onde você está fisicamente para onde você está na imaginação. Então ouça as palavras cuidadosamente. E agora vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para o meu ser, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Ele está falando com esta vestimenta. Esta vestimenta não pode ir. Você a senta em uma cadeira, a coloca em uma cama, a joga no chão, mas ele, o homem interior, pode estar em qualquer lugar neste mundo, e vendo o mundo de onde ele está na imaginação, que é a realidade, ele retorna ao fermento que ele deixou para trás e o leva para si. Então, eu retornarei,
tendo ido e preparado o lugar, eu retornarei e levarei você para mim, que onde eu estou, onde? Na consciência, na minha imaginação, que é a única realidade, lá você estará também. Então fui para Barbados na minha imaginação, e isso era Cristo, mas deixei a pequena roupa que usei na 75th Street em Nova York. Então voltei na manhã seguinte e a peguei. Tudo bem, 6 semanas se passaram e aparentemente nada aconteceu, mas veio com um choque repentino, do nada, a carta debaixo da minha porta, porque naquela época, o que diabos você faria acordando cedo quando havia 17 milhões de desempregados, e eu era uma dançarina? Quem queria uma dançarina? Quando não podiam comer, como poderiam pagar para ir ver uma dançarina? Se eu pudesse encontrar um emprego em um restaurante dançando por nada, apenas pela comida, eu teria aceitado. Pessoas que não têm a minha idade não têm ideia da depressão daqueles dias. Falamos de uma recessão hoje, onde há 6 milhões de desempregados com 204 milhões em nosso país, e havia 17 e tantos milhões, e esse não era bem o número verdadeiro, e tínhamos apenas 120 e tantos milhões. Se você conhece Nova York, há um lugar chamado Gimbels, e o Gimbels se move por todo o caminho até a Penn Station, e o corredor que atravessa o Gimbels até a Penn Station seria daqui até mais ou menos aqui, indicando. Eu vi homens dormindo profundamente durante a noite, sem lugar para ir. Pelo menos, eles tinham aquecimento para eles. Era onde eles dormiam. Eles dormiam em todo lugar, e o que eles podiam implorar ou ganhar, era o que eles tinham. Não tínhamos previdência social naquela época, nenhuma assistência social naquela época, e tínhamos 17 milhões e meio de desempregados. Então, eu sei o que é passar por essa experiência. E sem um centavo eu poderia fazer uma viagem para Barbados que custaria a alguém, custaria à família, bem mais de $1.000. Naquela época, $1 era realmente $2 ou $3 quando se tratava de comprar coisas. Mas eu me diverti. Entrei naquele navio, e esses dois homens idosos, pois isso foi em 1933, e eu nasci em 1905, então você sabe minha idade. Eu era o mais novo dos três. Um era um nazista extremo, um sujeito traumático, fazendo sua viagem para o sul, e um era um judeu ortodoxo. E que combinação, nós três! Então, o judeu ortodoxo, um sujeito pequeno, viu meu terno novo, eu tinha pago $12,50 por ele, e ele me disse: "Quanto você pagou por isso?" Eu disse: $12,50. Ele disse: "Eles roubaram você." Eu disse: "Eles me roubaram?" Ele disse: "Sim, eles roubaram você, e deixe-me lhe dizer uma coisa. Se começar a chover, corra. Ou você nunca vai sair disso. Vai encolher até aqui em você." Aqui estava esse outro sujeito, ambos cavalheiros idosos, o nazista, ele estava reclamando o dia todo sobre como a Alemanha iria dominar todas as Índias Ocidentais, e eventualmente, dominar a América, e os dois estavam nisso. O pequeno judeu ortodoxo estava lendo sua Bíblia a maior parte do tempo em hebraico, mas falava comigo sobre meu terno ou coisas desse tipo, e o outro sujeito era todo ciência. Por ciência, ele queria dizer astrologia. Ele acreditava em astrologia. Ele acreditava em todos esses ismos. Bem, esses foram meus 10 dias no mar. Que experiência! Veja, tudo se soma. No final, tudo se soma. Então eu tive a viagem mais fabulosa até aqui, e voltei para cumprir a profecia do meu amigo. Você terá morrido, e eu morri. Eu morri para um estado. O homem imortal não pode morrer, mas eu não percebi que estava preso em um estado até que comecei a dormir em outro estado, e dormindo em outro estado, esse estado se tornou realidade, e o antigo estado que não podia comer peixe ou aves ou carne ou ovos ou qualquer coisa, deliciava-se em comer peixe e aves e todas as coisas que o outro não podia fazer. Cada estado é certo para si mesmo. E então, até que alguém saia de um estado, não tente bater na cabeça dele. Ele não pode ouvir você. Ele sabe que o que está fazendo é a única verdade, a única realidade. Se ele realmente acredita que os mariscos vão envenená-lo, você sabe? Eles vão envenená-lo.
Você e eu vamos sentar e comer o mais glorioso monte de mariscos, ele vai sentar e comer o mesmo do mesmo prato e eles vão envenená-lo. Eu tive essa experiência quando eu era um vegetariano estrito. Fui para Toronto. Uma amiga minha me convidou, éramos hóspedes. Ela mal podia pagar o salmão que ela preparou, um salmão lindo, mas eu não comia peixe, carne, aves ou qualquer coisa naquela época, mas como hóspede, fui treinado para nunca ofender um anfitrião, então me forcei a comer o que me serviam. Foi a primeira vez que quebrei meu jejum em muitos anos. Você sabia? Éramos 7 na mesa, e meu anfitrião e minha anfitriã, minha parceira de dança, sua mãe e depois 2 filhos, éramos vários, e eu era o único com envenenamento por tomaína. Eu desci, eu estava envenenado e envenenado além da medida naquela noite, e todos comeram o mesmo peixe. Mas eu estava comendo contra a corrente do meu próprio ser. Eu sabia que estava fazendo errado pelo meu próprio, no momento, meu próprio código ético, e eu estava envenenado, e todos eles sobreviveram. Bem, meu corpo também sobreviveu, mas, quero dizer, eu estava realmente doente. Então, a coisa mais maravilhosa do mundo irá envenená-lo se você achar que está errado no que você faz. Então, onde está? Tudo na sua própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Deus. E comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e descemos ao mundo da experiência. E há apenas 2 coisas em todos os 66 livros das Escrituras que desagradam a Deus. Você pode ler do começo ao fim, e não encontrará mais do que 2 que realmente desagradam a Deus, e uma é a falta de fé em eu sou Ele, e a outra é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, todos nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que sim. Mas todo o vasto mundo evita e se afasta dessa crença de que eu sou Ele. Então, a falta de fé em eu sou Ele e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal são as 2 coisas que desagradam a Deus, conforme mencionado nas Escrituras. Não consigo encontrar uma terceira. Não encontro uma terceira, apenas essas 2. Então, fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Como nos é dito. A menos que vocês creiam que eu sou Ele, vocês morrerão em seus pecados. Então, o eu sou em você é sua própria imaginação humana maravilhosa, e você pode colocá-la em qualquer lugar do mundo. Você não precisa estar ancorado onde seus sentidos lhe dizem que você está. Agora, deixe-me falar francamente com uma senhora que está aqui. Ela quer vender sua casa. Você não pode vender a casa se noite após noite você dorme naquela casa. Você tem que dormir em outro lugar, mentalmente, não quero dizer fisicamente. Fisicamente, eu dormia em um porão na 75th Street em Nova York, mas na minha imaginação, eu dormia na casa da minha mãe em Barbados, e em 6 semanas eu estava na casa da minha mãe em Barbados. E então eu não tinha um centavo para o empreendimento, que custou bem mais de $1.000. Tudo foi disponibilizado como um presente. Não foi um empréstimo. Foi um presente. Se você quer vender aquela casa seriamente, você tem que realmente deixá-la ir na sua imaginação e dormir como você dormiria e onde você dormiria se você a tivesse vendido. E então, noite após noite, dormir naquele estado. Onde você dormiria se você a tivesse vendido? A menos que você queira alugar novamente um quarto na sua casa, o que não é o que você quer fazer. Portanto, digo a todos, se vocês sabem quem é Jesus Cristo, vocês são livres. Chegará o dia em que saberão que Ele é verdadeiramente o Pai, e esse dia será o mais emocionante que se possa imaginar, quando Davi, em espírito, chamar vocês de Pai. Por hoje é só. Boa noite.